O ponto inferior, ele fica sobre a linha sobrancelha occipital, bem na região das têmporas, aonde começa o cabelo, na linha do cabelo. Vocês podem ver aqui que vai seguir a linha externa da sobrancelha. Aí você marcando esses dois pontos, o ponto superior e o ponto inferior, você terá essa linha que seria a primeira linha que nós estamos falando, que é a linha da região motora. Ele vai tratar essa linha, as partes. O primeiro quinto superior dessa linha, a primeira quinta parte dessa linha superior, ela está ligada à linha motora, ou das extremidades inferiores e do tronco. Então, é a linha motora, é para tratar qualquer tipo de distúrbio do motor, como o processo de paralisia de membros inferiores. Como as informações são cruzadas, você vai estimular a área. Por exemplo, se a pessoa tiver com alguma paralisia no membro inferior, o lado direito, você vai estimular a área no crânio, o lado esquerdo. Porque essa informação ela cruza. Então, o primeiro quinto superior desta linha, ele vai tratar as paralisias de membros inferiores e do tronco. Os dois quintos no meio dessa linha, que é a linha da região motora, ela constitui a região motora ou dos membros superiores. Então, paralisias dos membros superiores. Você vai estimular a agulha nos dois quintos do meio dessa linha. E os dois quintos inferiores da linha da região motora, você vai tratar processos de paralisia no rosto. Qualquer tipo de paralisia no rosto, você vai estimular os dois quintos inferiores da linha da região motora. Você vai inserir a agulha nessa linha e vai entrar os dois quintos por dentro do couro cabeludo na aponeurose. Os dois quintos inferiores, nós tratamos a paralisia interfacial central, então, a afasia motora, o processo de cialorreia, quem teve AVC, a dificuldade de fala. A gente vai sempre dando estímulo a essas duas quintas partes inferiores da linha motora. Trata os problemas da face e o da cabeça, na região motora, tá? Agora vamos fazer a segunda linha, essa região sensorial. Vocês veem aqui a linha motora, a área motora que nós já vimos. Essa linha que fica para trás, pontilhada, é a linha intersensorial. É fácil localizar porque ela fica 1,5 cm posterior à linha motora. Então ela fica em paralela a 1,5 cm posterior à linha motora. É a linha sensorial. A quinta parte superior dessa linha trata o das extremidades inferiores, do lado oposto. E trata também do tronco. Então o que trata ali? As dores, processos de entumecimento, dor na perna, acetalgia, dor no pescoço, dor no tronco, na parte da região lombar. Sempre o lado oposto que está a dor. Se a pessoa ela apresentar uma dor bilateral, aí você deve estimular os dois lados do crânio. Então, o primeiro quinto superior, que seria esse quinto aqui, a primeira parte superior, o primeiro quinto superior da linha, vai tratar o que? Os membros inferiores. Tá? Os dois quintos médios da linha, que ficam no meio da linha, os dois quintos na parte central da linha, você trata
problemas de extremidades superiores, do lado oposto também. Então, por exemplo, dores nos braços, dores no punho, na mão, todo o processo de dor, o de sensações, o de peso, o de formigamento. E as 2/5 partes inferiores dessa linha, você vai tratar a região sensorial do rosto, que seriam os 2/5 inferiores. Você trata a região sensorial do rosto, para dores, nevralgia do nervo trigêmeo, dores que a pessoa possa ter na hemiface, todo esse processo álgico ou processo de insensibilidade, que vai ter grande resultado se for de origem central. Bem, agora vamos mostrar a terceira linha, que é a linha de tremores por coreia, o do controle, o tremores por coreia, que a linha fica localizada a 1,5 cm à frente, o da linha motora, o da área motora, conforme eu mostro aqui agora, 1,5 cm à frente, tanto no seu ponto inferior como no seu ponto superior. Essa linha ela é indicada para tratar todo esse processo de tremor por coreia, paralisia com tremores, ajuda bastante a ter esse controle. Agora, sempre que vai usar, dando estímulo na linha do lado oposto que está esse tremor e essa paralisia. Se a pessoa ela se encontrar dos dois lados, paralisados ou com tremores, você vai usar os dois lados no crânio também. Eu usaria a técnica bilateral. Mas se não for, se for só de um lado, você usa no crânio a técnica contralateral. Quer dizer, se for o tremor e com essa paralisia nos membros do lado direito, você vai usar no crânio a linha do lado esquerdo do crânio. Então seria essa. Agora a linha da área do enjoo e a área auditiva. Essa linha ela fica fácil de você localizar. Você pega 1,5 cm acima do ápice da orelha e marca esse ponto que fica a 1,5 cm do ápice da orelha. 2 centímetros à frente e 2 centímetros atrás desse ponto é essa linha que eu estou falando. Ela vai ter uma boa ação para tratar tínidos, hipoacusia e processo de vertigens. Ajuda também no processo de enjoo. Agora, a segunda área da fala, ela se localiza paralela à linha média anteroposterior. Ela se localiza mais ou menos a 2 centímetros posterior inferiormente ao tubérculo parietal, que seria onde eu estou apontando aqui, ó. Aqui fica mais ou menos o tubérculo parietal. A linha é uma linha de 3 centímetros no comprimento. Ela fica a 2 centímetros posterior inferiormente. Então aqui está o nosso tubérculo parietal. Você pega a região posterior e a parte inferior desse tubérculo parietal a 2 centímetros para baixo. Essa linha ela tem um comprimento de 3 centímetros. Para que ela é usada? Para o tratamento de afasia nominal, que a pessoa sabe que chama que aquele objeto tem um certo nome que ela conhece, só que ela não consegue falar o nome desse objeto. A terceira área da fala. A terceira área da fala, ela é uma linha de 4 centímetros de comprimento. Ela fica posteriormente à área do enjoo, que a gente já marcou, que fica aqui, ó, a 1,5 cm acima do ápice da orelha. Você marca esse ponto. Aí 4 centímetros para trás, aliás, 4 centímetros posteriormente, você terá a terceira área da fala. Tá? Ela é usada para afasia sensorial. Essa linha você vai traçar uma linha vertical,
que fica inferior ao tubérculo parietal. Aí que seria essa linha. O tubérculo parietal está aqui, essa linha vertical para baixo. Depois mais duas linhas partindo desse ponto superior no ângulo de 40 graus. Cada linha terá mais ou menos 3 centímetros. São essas 3 linhas. E fica com o ângulo de 40 graus entre elas. Ela é indicada para processos de apraxia. Agora uma área que a gente usa bastante na prática clínica e é uma área fácil de se localizar. É a área chamada sensitivo motora do pé. Ela traça-se duas linhas retas, horizontais, a linha médio antero-posterior, a 1 centímetro dessa linha, conforme mostra aqui no gráfico. Então aqui está a linha médio antero-posterior, a 1 centímetro de cada lado, bem aqui no ápice, você vê as duas orelhas aqui em cima, você vai marcar a linha sensitivo motora do pé de cada lado. Lembrando que sempre você trabalha de forma entrecruzada aqui. Se a pessoa vier apresentando uma dor, um processo de paralisia no pé do lado direito, do membro inferior direito, você vai tratar a linha esquerda. Se for nos dois membros inferiores, vai tratar as duas linhas. Para ilustrar, aqui mostra o ponto superior da linha da área motora e aqui é o ponto superior da linha da área sensorial. Então é uma linha muito usada e é indicada para dor, entumecimento, em paralisia, o das extremidades inferiores, sempre do lado oposto o que você está usando. Também se usa, embora com menos intensidade, mas também se usa o para distensão, o da região lombar, o para processos de enurese, o de prolapso de útero e poliúria. Agora a área visual. A área visual é uma linha de 4 centímetros de comprimento de cada lado. Ela fica paralela a 1 centímetro lateralmente à linha média antero-posterior. Na altura da própria tuberosidade transeptal externa. Aqui está a tuberosidade, 1 centímetro de cada lado e 4 centímetros para cima. É uma linha de 4 centímetros de comprimento, é a área da visão, a área visual. Ela é usada para qualquer distúrbio da visão de origem cortical. Agora nós temos a área de equilíbrio, que ela se situa a 3,5 cm da linha média antero-posterior. Olhando aqui na imagem, essa tuberosidade occipital externa a 3,5 cm, como já falei, 4 cm de comprimento. Tá? Ela é usada para quê? Para problemas de equilíbrio causado por doenças cerebral. Tem muito bom resultado. Agora a área gástrica, nesta nova imagem. A linha gástrica, da área gástrica, ela fica bem na inserção, na linha de inserção dos cabelos, na linha da pupila, na linha vertical que sobe o da pupila. É uma linha de 2 centímetros de comprimento, que fica paralela à linha médio antero-posterior, mais 2 centímetros para dentro do cabelo, tá? Então começa na linha de inserção dos cabelos, na linha vertical que passa pela pupila, 2 centímetros para dentro do cabelo. Ela é usada para dores gástricas e esses problemas nessa região abdominal. A área torácica agora. Ela situa-se numa linha vertical de 4 centímetros de comprimento, onde 2 centímetros fica na região da testa
e 2 centímetros do ponto da linha de inserção dos cabelos para o couro cabeludo. Então uma linha de 4 centímetros, fica 2 centímetros dessa linha para fora, o dos cabelos fica na testa, e 2 centímetros para dentro do couro cabeludo. É uma linha que fica entre a linha médio anteroposterior e a linha gástrica. Bem no ponto médio entre essas duas linhas se terá a retorácica. Ela é usada com grande eficiência para asma brônquica e doenças de modo geral do tórax. Agora também nós teremos a área genital. A área genital é uma linha vertical de 2 centímetros de comprimento que fica paralela à linha médio anteroposterior na altura das têmporas. Então, se você for olhar aqui, no canto, na extremidade externa da sobrancelha, fica nessa linha aqui, na linha das têmporas, área genital. Ela é usada para problemas de hemorragia funcional pelo útero, e se combinar essa área com a área sensitivo-motora do pé, que fica lá no topo ou da cabeça, pode-se tratar esse prolapso de útero. Então é uma área bastante usada para esses casos. Agora vamos ver uma outra linha chamada linha vasomotora. É uma linha que se encontra a 1,5 cm anterior à linha tremor, que a gente já viu, e é uma linha única que nós vamos fazer algum tratamento tanto para processo de hipertensão como para processos de edema de origem cortical, de membro, tanto o de membro inferior como o de membro superior. Aí trabalha a linha inteira. Sempre também usa a técnica contralateral. Se tem algum edema de membro inferior ou superior do lado direito, você vai estimular o lado esquerdo no crânio. Se for bilateral, você vai trabalhar os dois lados. Com a prática clínica, a gente conseguiu perceber que essa linha trata também processos de hipertensão. É uma linha boa. Resumidamente, todas aquelas linhas da craniopuntura, no fundo, são projeções das funções do córtex cerebral no couro cabeludo. Por exemplo, aquela linha visual está situada aqui, onde está o lobo occipital, que todos conhecem, é responsável pela formação, pela interpretação da imagem. Aqui nós temos o sulco central, o giro cortical pré-central, o giro cortical pós-central, e para quem conhece um pouco de neuroanatomia, o giro pré-central é responsável pelos movimentos do corpo, e o pós-central pela captação sensorial. Inclusive, aquela divisão da linha motora e da linha sensorial em 2/5 inferiores, 2/5 médios e 1/5 superior, exatamente essa figura clássica da neurologia. Aqui é uma representação simbólica das funções de cada parte do giro pré-central, e vocês vejam bem que essa área aqui comanda a cabeça, esta parte comanda o membro superior e aqui o membro inferior. Isto é exatamente aqueles 2/5, 2/5 e 1/5. Então, para a gente localizar as linhas
a linha sensitivo, a linha motora, a linha de tremor, a gente tem que traçar aquelas duas linhas como ponto de referência, né? Como linha de referência. A primeira é a linha média anteroposterior. Então a gente vai achar o meio das sobrancelhas, eu estou com alguma linha aqui, eu coloco no meio das sobrancelhas, desço uma linha até a tuberosidade interoccipital. Aí ele vai inclinar um pouco a cabeça e vocês vão ver a linha. Vamos montar o ponto, nós vamos aqui medir, vamos fazer uma marca no ponto médio, bem no meio dessa linha anteroposterior média, né? Então, o meio, a gente marca com algum barbante, seria aqui, já está marcado. Eu vou recolocar, então já sei que o ponto médio dele fica bem aqui, onde eu estou com o dedo. Meio centímetro para trás fica a área motora. É o ponto superior da área motora. Agora a linha sobrancelha occipital. No meio da sobrancelha, coloca o barbante até a tuberosidade externa do osso occipital. Então aqui em vermelho, quando eu estou apontando, nós teremos a metade da linha médio anteroposterior. Meio centímetro para trás fica o ponto superior da área motora. E aqui, na linha da sobrancelha occipital, na linha o de implante, o dos cabelos, é o ponto inferior da linha motora, da área motora. Então aqui teremos a linha motora, o ponto superior, que a gente já marcou, e o ponto inferior. Traçamos a linha e dividimos. Primeiro o quinto superior, que está ligado aos membros inferiores. Os 2/5 dessa metade da linha, membros superiores. E os 2/5 inferiores da linha seria a cabeça e a face. A linha sensorial fica 1,5 cm do posterior à linha motora. Então já está aqui marcado o ponto superior, o primeiro quinto superior, os 2/5 do meio e os 2/5 inferiores. A 1,5 cm à frente, a linha motora, nós temos a linha de controle por tremores. E a 1,5 cm à frente da linha de controle dos tremores, teremos a linha vasomotora. Agora a linha auditiva e do enjoo. A 1,5 cm acima do ápice ou da orelha, marca-se o ponto que fica, a linha é de 4 cm de comprimento, 2 cm à frente desse ponto marcado e 2 cm atrás do ponto. Aqui está a linha. A segunda área da fala. Você vai localizar o tubérculo parietal, que é essa parte mais saltada, no osso parietal. Você achou o ápice, 2 cm posterior e 2 cm inferior. Aí a linha vai ficar de 3 cm de comprimento, ela vai ficar paralela à linha anteroposterior. A terceira área da fala fica a 1 cm acima do ápice, o da orelha, 1,5 cm, marca o ponto, a linha é de 4 cm de comprimento deste ponto para trás. Agora vamos ver a área de aplicação. Nós vamos fazer essa localização do tubérculo parietal. Da ponta, ou do tubérculo, a ponta mais alta, você traça uma linha vertical de 3 centímetros. Essas outras duas linhas que ficam no ângulo de 40 graus, essa primeira linha vertical de 3 centímetros, ficaria assim. Do ponto superior dessa linha você marca
as outras duas no ângulo de 40 graus. Nós vamos achar aqui a linha anteroposterior, está aqui no meio, uma linha imaginária. É o ponto superior, esse outro ponto, da área sensitiva. E essas duas linhas, elas ficam a 1 centímetro, 1 centímetro aqui lateral, a linha anteroposterior, de cada lado. Ela tem 3 centímetros de comprimento. A área da visão agora, a área visual. Então você tem aqui essa tuberosidade occipital externa. A 1 centímetro de cada lado, você vai ter uma linha de 4 centímetros para cima. De 4 centímetros de comprimento para cima, ou dessa tuberosidade occipital externa. Agora a área de equilíbrio. A área de equilíbrio, você vai localizar outra vez essa tuberosidade occipital externa a 3,5 centímetros de cada lado para baixo. É uma linha de 4 centímetros de comprimento, conforme mostra aqui. Agora, a linha gástrica. Para nós localizarmos a linha gástrica, você vai olhar primeiro, fazer a linha anteroposterior, a linha vertical que sobe, o da pupila, no limite da linha de inserção, o dos cabelos, o ponto começa aqui e vai subindo 2 centímetros para dentro do couro cabeludo. 2 centímetros para baixo, pegaria fígado e vesícula biliar. Então, toda essa área seria a área gástrica. Agora nós vamos ver a linha da área torácica. Você vai pegar a linha anteroposterior e a linha da área gástrica. Entre essas duas linhas, bem na metade, bem nessa região, o de implantes do cabelo, 2 centímetros para cima do couro cabeludo e 2 centímetros para baixo. A linha ela é uma linha direta de 4 centímetros de comprimento. É a linha torácica, da área torácica. Agora, a linha da área genital. Seguindo a mesma distância que existe entre uma linha e outra dessa região, a área genital ela vai ficar nessa região aqui temporal, 2 centímetros da linha, o de implante, o dos cabelos, para o couro cabeludo, 2 centímetros, é a área genital. 2 centímetros para baixo está ligada à área dos intestinos. Então fica dos dois lados essa linha. Da área genital para cima, o da inserção do cabelo, vai estar a área genital, e para baixo da inserção do cabelo, mais 2 centímetros, intestinos. Então existem alguns métodos de dar estímulo a essas linhas, a essas áreas. Primeiro, o estímulo mais básico. Nós colocamos a agulha no ponto superior, vamos supor, né? Se ele tivesse com uma dor nos membros inferiores ou tivesse com alguma paralisia no membro inferior, estou pegando a área motora. Então, eu vou inserir essa agulha no ponto superior, pegando o primeiro quinto superior da linha, que vai tratar os membros inferiores, né? Após eu colocar a agulha, estimulando dessa forma. Nunca assim. Nunca em forma de pistonagem, porque na forma de pistonagem você vai provocar dor e sangramento, a aponeurose. Então você insere, depois que você inseriu, você fixa a agulha nessa profundidade e vai ficar dando os estímulos, entendeu, de rotação. Vai ficar fazendo essa rotação. Essa rotação você irá fazer de 2 a 3 minutos, sem parar. Você vai ficar aqui, ó, 2 a 3 minutos. Em média, por minuto, vai dar umas 200 voltas esse vai e vem. Aí deixa o paciente aqui descansando 5 minutos.
E você repete isso umas 3 a 4 vezes. Uma das formas é essa. Agora, se você quer dar um estímulo numa área um pouco maior, um pouco mais extensa, nós colocamos a agulha no ponto superior, por dentro do couro cabeludo, uma outra agulha no ponto, vamos supor, inferior, e entramos com essa agulha para dentro. Aí fica estimulando os dois lados, tá vendo? Fica estimulando assim. Mesma forma, de 2 a 3 minutos, tá? Que dê 200 voltas esse vai e vem por minuto. Então é outra forma que tem de se dar estímulo. Ou também, você pode, para dar um estímulo mais forte em cima de uma área só, você trabalha, vamos supor, aqui no caso, os membros inferiores, que é o primeiro quinto superior da linha motora, eu inseriria as duas agulhas, elas vão se cruzar, né, dentro do couro cabeludo, e eu vou estimular. Aí é como se fossem duas agulhas dando ao mesmo tempo algum estímulo à área. Agora, tem outra forma também de estimular a área. Se você não quer colocar alguma agulha comprida que vai entrar embaixo do couro cabeludo, você pode fazer alguma inserção de pequenas agulhas, 3, 4, 5, dentro da linha que você quer, dentro de toda essa região que você quer. Ou até pegar várias regiões de uma só vez, né? Aí você deixa lá as agulhas e tempo em tempo você vai lá e vai fazer essa manipulação para que haja o estímulo. Então, você pode colocar uma agulha aqui, outra, você vai colocando em vários pontos, em várias pequenas áreas dentro dessa grande linha e vai estimulando de tempos em tempos. Nós devemos tomar alguns cuidados ao fazer a técnica da craniopultura, algumas precauções. Que seria, primeiro, alguma esterilização do material a ser usado, alguma desinfecção o da pele, né, o do couro cabeludo que você vai fazer na área que você vai fazer o estímulo. Tomar cuidado em pacientes que tiveram processo de AVC hemorrágico, algum derrame cerebral, você vai esperar estabilizar o quadro clínico do paciente, bem como você vai também esperar estabilizar a pressão arterial do paciente. Não deve-se fazer também a técnica da craniopultura em alguns pacientes que estão com insuficiência cardíaca. Evita-se também de fazer. E sempre você vai ficar de olho no paciente, se você colocá-lo numa maca, espetar as agulhas na craniopultura e deixá-lo lá. É bom de tempo em tempo, de alguns minutos em minutos, você vir olhar o paciente, porque alguns casos, embora raros, pode dar algum desmaio. Então tomar esse cuidado. Então lembre-se também de não aplicar a acupuntura, no caso a craniopultura, em pacientes que estejam com febre muito alta. Tomar esse cuidado. Bem, com essa fita, nós vimos que a técnica da craniopultura é uma técnica simples, é uma técnica segura, é uma técnica fácil de se aplicar, só é necessário achar direitinho as áreas para que se dê estímulo, e que na prática clínica nós observamos alguns resultados bastante grandes. Alguns resultados em alguns pacientes que estão já com processo de paralisia, com outros processos de algumas doenças de origem neurológica, já há algum tempo, com o uso da craniopultura, a gente vê que tem algum resultado muito bom na prática clínica. Eu queria aqui também agradecer ao SEATA como um todo e principalmente ao mestre Vu To Kwang, que ele nos dá essa oportunidade de nós crescermos e de passar esse conhecimento que faz parte da medicina tradicional chinesa. Muito obrigado. Caros amigos, quero colocar para vocês aqui, realçar a importância da acupuntura no tratamento dos problemas neurológicos. E no caso das doenças nervosas de origem cerebral, a craniopultura oferece uma ajuda muito preciosa, que no tratamento dessas doenças difíceis,
A regra é a seguinte: quanto mais precoce, melhor. Os resultados serão mais brilhantes. Embora, mesmo que a pessoa tenha sequelas de derrame cerebral ou paralisia pós-acidentes de 1 ano, 2 anos, 3 anos, a acupuntura sempre pode oferecer alguma ajuda. Para esses pacientes, qualquer melhor de 5%, 10%, para eles é muita coisa. Bom, amigos, terminando esta fita, quero agradecer a colaboração dos colegas acupunturistas Paulo Varanda e do Santiago Gilmé.